Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma breve explicação sobre o gênero textual relato de viagem. Eu já estou trabalhando esse gênero textual em sala de aula com os alunos que estão frequentando o ensino presencial e eu decidi compartilhar com vocês que estão estudando remotamente. Esta explicação vai ajudá-los na resolução das questões do bloco 6 de atividades. Inclusive, pessoal, o bloco 6 de atividades de língua portuguesa já está disponível na escola para retirada. Eu peço para aqueles que ainda não o retiraram que façam essa retirada na escola para poderem assim fazer as atividades do bloco 6, tá? E falando um pouquinho das características deste gênero textual relato de viagem, ele é escrito em primeira pessoa, porque é o próprio viajante que vai relatar a sua própria experiência, ele não vai contar um fato vivido por outro, ele vai contar fatos e sensações que ele vivenciou, do local que ele viajou, daquilo que ele observou. Então, por conta disso, pelo fato dele relatar experiências pessoais, experiências vividas por ele mesmo, por ele próprio, é que é escrito em primeira pessoa. E o relato de viagem também ele apresenta marcas de subjetividade, porque o viajante ele vai colocar ali no seu texto as suas impressões, as suas emoções, o seu sentimento, que é algo, pessoal, bem subjetivo. Talvez uma outra pessoa que fizesse a mesma viagem, ela teria impressões, sentimentos, emoções diferentes daquele vivido já por alguém, por exemplo. Então, nesse aspecto, nós notamos realmente a presença marcante da subjetividade. E isto é bem característico de um relato de viagem, deste gênero textual. E o relato de viagem, esse texto que está no bloco 6 de atividades de língua portuguesa, ele foi escrito por Charles Darwin no período em que ele teve a sua estadia no Rio de Janeiro, isso em 1832. Então ele começa o seu texto, o seu relato, falando com riqueza de detalhes da natureza, ele fala da estrada, ele fala do mar, ele fala das plantas, ele fala da temperatura que ele descreve que estava bem quente, 28 graus na sombra. Então ele até cita a sensação que ele teve daquela temperatura como intoleravelmente quente. Aqui tem a presença forte de subjetividade. Então a impressão que ele teve, o sentimento que ele teve com relação à temperatura era bem desconfortante, vamos dizer assim. Para ele era intoleravelmente quente. E aí ele retrata também do local que ele passou a noite, que era comumente chamado de venda. Venda nada mais é do que um tipo de pensão, onde os viajantes costumavam fazer as refeições, deixar também, tinha um local para os animais, na época era muito comum, nós estamos falando de 1832, as pessoas viajavam com seus animais, né? E ali, esse estabelecimento chamado venda, ele tinha um local para os animais também terem o seu momento, né, de descanso, assim como para os viajantes passarem a noite, terem as suas refeições e depois, no dia seguinte, seguirem seu caminho. Então, ele fala com muitos detalhes também, o texto é inteiro, descritivo, como que era esse estabelecimento, que também ele cita como o nome, se referenciando ao estabelecimento, ele cita como casas.
Ele fala que não tinha piso, que era soalho, mal tinha o soalho, na verdade. Ele fala que não tinha vidraças. Ele fala que era espaçoso, porém as condições eram bem precárias. Era um magro colchão de capim onde eles dormiam. E ele cita toda a questão dos dormitórios, então ele fala assim de toda a estrutura do estabelecimento. E também ele fala no seu relato a questão da cordialidade, da receptividade do local. O dono da venda, de início, a primeira impressão que ele teve é de gentileza, de amabilidade, porque no momento em que ele pergunta, né, sobre uma refeição, que eles estão precisando ter uma refeição, o dono da venda fala para ele: olha, o que quiserem, senhores. E aí ele começa a dar algumas sugestões. Peixe. Aí a resposta é: não, senhor. Sopa. Algum pão? Não, senhor. Carne seca? Não, senhor. E aí ele relata que se eles tivessem sorte, talvez eles comeriam ali um pouco de frango, de farinha, arroz. E, por exemplo, até que essa refeição ficasse pronta, ele fala que demorava ali, a espera durava 2 horas. E se porventura eles questionassem a questão do tempo, ou chegassem no dono da venda para falar: já está pronto, senhor? Estamos precisando realmente fazer a refeição. A resposta, ainda que fosse verdadeira, mas era bem deselegante, é: ficará pronto quando estiver pronto. E se porventura eles continuassem insistindo com relação à refeição, com relação à demora tal, era capaz o dono da venda falar para eles: então segue viagem, vocês estão sendo impertinentes. E aí ele percebeu que os anfitriões desses tipos de estabelecimentos, que não existia somente aquela venda, existiam vários tipos de vários estabelecimentos, na verdade, como aqueles que servia mesmo para os viajantes passarem a noite e terem suas refeições. Ele cita que a receptividade era assim nesses tipos de lugares. Então ele fala que além dessa falta de educação, dessa deselegância, as roupas das pessoas eram sujas, mal cheirosas. Aí ele fala da questão da carência de talheres, ou seja, eles mal tinham condições suficientes para poder fornecer o mínimo, né, de conforto para os viajantes. E aí ele conta, Charles Darwin, inclusive ele termina o seu fragmento falando que em toda a Inglaterra, já que ele é inglês, ele é lá da Inglaterra, né? Ele cita que em toda a Inglaterra ele nunca encontraria uma casa, um casebre desprovido dos mais simples conforto. Porque o que ele achou, a impressão e tudo aquilo que ele vivenciou e experienciou naquela venda ali no Rio de Janeiro era que era precário, deplorável, receptividade, uma descortesia, na verdade, a receptividade era bem ruim. Ou seja, ele trouxe em seu relato as impressões mesmo de tudo aquilo que ele vivenciou ali no Rio de Janeiro. E aí, no bloco de atividades, falando especificamente deste relato de viagem, deste gênero textual, ele vai perguntar para vocês com relação, por exemplo, a geografia do lugar, com relação às descrições que foram feitas acerca do lugar, por que o relato de viagem ele traz todos esses elementos? Por que ele descreve com tanta riqueza os aspectos do ambiente em geral e até mesmo o uso de adjetivos, que observa-se que é usado muitos adjetivos, até porque se é para realmente trazer a impressão que ele teve, faz
mesmo uso de bastante adjetivos. E nesse aspecto, vai ter algumas questões que vão remeter a este tipo de características, o porquê que é usado, tanta descrição para falar nesse gênero textual, especificamente no relato de viagem. E aí, também, com relação à pessoa gramatical, qual pessoa gramatical é utilizada na escrita de um relato de viagem, também com relação ao porquê que é realmente importante ou porque é essencial, na verdade, utilizar essa pessoa gramatical, né, já que o viajante ele teve essa experiência. Então, se é uma experiência própria do viajante, aí é onde a gente vê que vai ter mesmo essa marca de primeira pessoa. Com relação à subjetividade, que é aquela opinião pessoal que uma pessoa pode ter, que pode ser diferente de uma outra pessoa se ela for para o mesmo lugar. Em que local do texto nós encontramos uma marca de subjetividade bem grande, onde está realmente enfatizando essa subjetividade? Se nós observarmos no texto, quando ele fala acerca da temperatura, ele realmente deixa bem claro ali, né? Fica bem explícito essa marca de subjetividade. Para ele, estava intoleravelmente quente. E também com relação à escrita do relato de viagem. Se realmente essa escrita ela pode ser acessível a um público comum, ou se é uma escrita de difícil entendimento que somente uma pessoa que estudada, uma pessoa que tem um estudo aprofundado do assunto consegue realmente compreender. E o que é observado num relato de viagem, que não há necessidade de um conhecimento prévio, ou seja, você ter um estudo aprofundado do assunto para conseguir compreender. Mesmo quem não tem um conhecimento prévio do assunto, ela consegue compreender sim o relato de viagem, porque a sua escrita é uma escrita bem acessível a qualquer tipo de público. Temos sim algumas palavras que talvez precisamos recorrer ao dicionário para podermos assim confirmar o seu significado ou conhecer realmente o significado, mas tem muitas palavras que, pelo contexto, a gente consegue fazer a inferência, que é o que? Descobrir o significado justamente pelo contexto. Então, pessoal, basicamente questões desse aspecto, desse modelo, que vai estar no bloco de atividades de vocês sobre esse texto, este relato de viagem do Charles Darwin. E aí eu peço do Charles Darwin. E aí eu peço para vocês assistirem esse vídeo explicativo e aí depois resolverem, né, as questões. E por hoje é só. Até a próxima. Eu desejo a vocês bons estudos e qualquer coisa eu estou à disposição.